Eu conheci o Miniono na primeira edição, eu trabalhava no A Granel, na pracinha, e eu vi um monte de jovens chegando de terno, alguns fantasiados, de culturas diferentes. E eu fiquei super curioso na época, sem entender, devia ter uns 12, 13 anos. E aí o pessoal falou que era um evento que estava tendo na PUC, porque até então eu achava que era um grupo de estrangeiros fazendo alguma coisa aleatória aqui no Corel. Aí eu cheguei na PUC, curioso para poder entender o que era aquilo, e não deixaram eu entrar. Então a minha primeira experiência com o Miniono foi quando eu pulei o muro para descobrir de fato o que o Miniono era. No ano seguinte eu fui convidado pela delegação do meu colégio para poder acompanhar os meninos, e a partir da terceira edição em diante já participei ativamente do modelo como delegado, chegando até a ocupar a diretoria eventualmente. Minha primeira participação no staff do Miniono, fui voluntário de logística. Foi um desejo pessoal que eu tive, porque naquela época eu já entendia bastante como o modelo funcionava e tive o prazer de ver o backstage. Eu lembro que no dia antes do modelo começar, eu saí da PUC por volta de 3h30 da manhã, foi um cenário muito de medo, estava tudo escuro, não tinha ninguém, completamente do que aconteceria no dia seguinte, cheio daquela molecada preparada para poder começar mais um Miniono, mas valeu a pena porque eu aprendi que o Miniono não são apenas aqueles 4 dias, mas um evento que demora um ano inteiro de planejamento para garantir que tudo dê certo. Passei então para diretor assistente no ano seguinte, foi uma experiência muito bacana, um tema desafiador que eu não conhecia, era temática de armas nucleares, tratado de não proliferação. Só que aí chegou a minha grande oportunidade de propor um tema que eu achava que era importante. Eu fiz um comitê que foi inédito no Brasil na época, foi uma conferência em Estocolmo para discutir questões ambientais no âmbito da ONU. É uma conferência histórica, foi muito bacana. E o feedback foi muito bacana, foi um comitê grande. Eu achei que eu não ia dar conta de segurar 80 meninos no comitê, mas todo mundo participou. E eu comecei a perceber o papel de desenvolvimento que o Miniono tem. Porque você está por 4 dias com meninos no colégio, que são uma folha em branco, que você pode ajudar a formar eles. E foi ótimo fazer parte desse processo de formação. Muitos que passaram a entender por que meio ambiente é uma questão tão importante, mas eles não sabiam como que essa discussão tinha começado. No seguinte, eu fui discutir a Rio 92, foi a grande conferência da ONU na época, daí surgiram o protocolo de Kyoto, então ajudou os meninos a aprofundar um pouco mais. E naquele ano eu tive uma surpresa boa. Eu lembro que no último dia eu fiz todo um discurso de despedida do Miniono, mas o destino prega peças e no ano seguinte eu continuei na PUC e tive a chance de fazer mais um comitê que me permitiu experimentar um pouco. Nesse ano eu levei os meninos para fora do comitê e coloquei eles para poderem fazer dinâmicas, fazer alguns exercícios para que eles percebessem as melhores formas de interação, porque muitas vezes as 4 paredes e a posição daquele país limitavam um pouco aqueles meninos, eu achava. Então eu levei eles lá para fora, a gente colocou eles para poder subir em folhas de papel e buscar uma forma de cooperar, a gente colocou eles para bater palma, fazer dinâmicas que aparentemente não tinham sentido nenhum, mas que ajudaram para o sucesso do comitê. E o feedback foi muito bom e foi uma coisa inovadora que eu acho que eu consegui contribuir para o modelo. E acho que foi tão boa que no final daquele Miniono, o Davidson, então coordenador do Miniono, me convidou e me deu um prêmio por reconhecer o trabalho, toda a minha entrega para o Miniono, que eu só tive o prazer de entregar porque eu senti que eu recebia muito também. Eu percebi o poder das relações humanas e que independente se eu tinha uma resolução ou não no final daquele modelo, o importante são as pessoas que a gente conhecia e as trocas e novos conhecimentos que a gente gerava. Eu acho que esse foi o grande papel de desenvolvimento do Miniono, tanto para mim como diretor, quanto para os meninos que participavam. Então foram 12, 11 anos de Miniono, né, desde o primeiro até hoje, e eu conheci pessoas fantásticas, pessoas que em conversas, em trocas, em momentos dentro do Miniono, me ajudaram a me formar como pessoa. Uma pessoa que eu gostaria de citar, o Guilherme Casarões, no meu último modelo como delegado, em 2005, eu lembro da gente no salão do hotel, que era um hotel oficial do Miniono na época. Ele fez o discurso de encerramento e quando ele bateu o martelinho aquela vez, eu com a minha gravata Bob Esponja, que era a minha marca no Miniono, era bem conhecida nos modelos assim, eu falei assim, cara, acabou. Será que foi só isso? E hoje, quando eu chego no mercado, eu estou empregado, no emprego dos meus sonhos, sou uma pessoa extremamente realizada, nos meus 23 anos, sou muito jovem, acho que eu vou realizar muito mais, mas graças ao Miniono. Eu acho que
as habilidades, a oportunidade de desenvolvimento que o Minione me proporcionou de negociar, se colocar na posição do outro, saber lidar com diferentes culturas. No meu dia a dia, eu passo por converso com pessoas de diferentes países, pessoas que têm percepções diferentes sobre o mesmo tema que eu. Eu acho que a gente nunca discute. Eu aprendi com o Miniono a dialogar, que é a busca por uma cooperação. Né? Se muita gente acha que o importante é competir, eu gosto de falar que o fundamental é cooperar. E eu aprendi isso com o Miniono. E eu lembro, nos meus comitês, quando a gente tinha que dar menção honrosa, tinha aqueles meninos que já chegavam querendo ganhar as menções. E eu falava com eles, quem vai me falar se vai ter ou não menção honrosa são vocês. Então não trabalhem para ganhar a menção, trabalhem para se desenvolverem e aproveitar ao máximo essa experiência que só dura por 4 dias a cada ano. E aí então eu vou reconhecer vocês pelo trabalho realizado. Não se você desempenhou a posição do seu país, não se você falou bonito, mas eu vou basear todo o meu reconhecimento pelo seu esforço. Porque ninguém aqui ninguém vem no Miniono para fazer certo ou fazer errado, você vem no Miniono para aprender. E se você está aberto para isso, eu acho que você só tem a ganhar. E eu queria agradecer a todo mundo, porque eu ganhei muito com o Miniono e eu espero que eu tenha oferecido uma boa moeda de troca nesses 11 anos que eu tive aqui. Muito obrigado.